Ok, a gente hoje está falando aqui da relação do discriminante delta com as raízes da equação do segundo grau. Então, qual que é a relação? Quando delta for maior que zero, ou seja, quando delta for positivo, você vai ter duas raízes reais diferentes, ou seja, o x' vai ser diferente do x duas linhas. Quando delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais, ou seja, x' igual a x duas linhas. E quando delta for menor que zero, delta negativo, não existem raízes reais. Então aí o conjunto de solução é vazio. Você não vai conseguir dar sequência na resolução da equação do segundo grau e o delta, quando o delta for negativo. Bom, vamos lá então para os exemplos. No exemplo 1, a gente tem a equação x² mais x menos 20 igual a zero. Então, aqui está claro que aqui o a é 1, né? Que o b também é 1 e que o c é menos 20. Quando você escreve aqui o discriminante delta, você vai ter b² menos 4ac, o b é 1, ó, então vai ficar 1², menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, o c vai entre parênteses, porque ele é negativo, é menos 20. Você põe 1² que é 1, ó, menos com menos vai ficar mais. Aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80, 1 mais 80, 81. Então, delta, 81, 81 é um número positivo, né? Então, o delta deu positivo, então eu tenho duas raízes reais diferentes. Vamos verificar se é mesmo. Então, aqui, você escreve a equação de Bhaskara aqui, ó, menos b, mais menos raiz de delta sobre 2a. Aí coloca lá menos, o menos aqui, aí o b. Ó, o b aqui é 1, ó. Então fica menos, aí o b, que não precisa de parênteses, né? O b é 1. Mais e menos raiz de delta, o delta deu 81, né? 2 vezes a, mas aí o a vale 1, ó. A igual a 1. Então, 2 vezes 1. Aí copia menos 1, mais e menos raiz de 81 é 9, 2 vezes 1, 2. Então, aqui você vai ter x' e x duas linhas, ó. O x' é a continha com mais e o x duas linhas é a continha com menos. Então, vai ficar menos 1 mais 9 sobre 2, menos 1 menos 9 sobre 2. Então, se eu tenho 9 e gasto 1, fico com 8. 8 divide por 2 dá 4. E aqui devo 1, devo 9, devo 10. Aí 10 divide por 2 é 5 negativo aqui no caso. Ó, percebe que x' e x duas linhas deram diferentes. Claro, porque o delta deu positivo. Delta positivo, você vai ter x' diferente de x duas linhas. A solução é 4 e menos 5. Então aqui vamos para o outro exemplo, exemplo 2, a gente tem aqui ó, x² menos 10x mais 25 igual a zero. Bom, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 25. Na hora de escrever o discriminante delta, você vai ter b² menos 4ac. Você pode pôr aqui o b, que é negativo aqui entre parênteses, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, ok? A 1, e o c, que é 25. Troca o c por 25. Menos 10² é 100 positivo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25 é 100, 100 menos 100 dá 0. Se delta é 0, então eu tenho duas raízes reais iguais. Vamos conferir. X igual, menos b, mais menos raiz de delta sobre 2a, que é equação de Bhaskara, menos, copiou menos, aí o b. O b é menos 10, então tem que pôr o b aqui entre parênteses, aqui, ó. Mais e menos raiz de delta, o delta deu 0, então põe raiz de 0. 2 vezes a, o a é 1. A é igual a 1, então 2 vezes 1. Ó, percebe, menos com menos vai dar o quê? Dá mais. Então, copia o 10 aqui. Mais e menos, raiz de 0 é 0. Tá aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Então, você vai ter aqui, ó, x' e x duas linhas. X' é 10 mais 0 sobre 2 e x duas linhas 10 menos 0 sobre 2. Só que 10 mais 0 é 10. 10 sobre 2 é 5. Mas 10 tira 0, continua dando 10. 10 dividido por 2, 5, ó, fica 5 e 5. Então, porque tanto faz somar 0 ou tirar 0, continua dando 10 do mesmo jeito em cima, né? Aí divide por 2, fica 5 e 5. Ó, x' igual a x duas linhas. A solução é só o x igual a 5, né? Então, você tem uma solução só aqui, porque o x' e x duas linhas deram iguais, porque o delta deu igual a 0. Então, aqui a gente tem mais um caso aqui, que é o caso 3. A gente tem aqui o x², menos 3x mais 30 igual a 0. Então, o a é 1, o b é menos 3 e o c é 30. Aqui o discriminante delta, você vai ter b² menos 4ac. O b é menos 3, que vai ao quadrado, porque é b², menos 4 vezes a, o a é 1, e o c é 30, que é positivo aqui, ó. Então, menos 3² é 9,
4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30 vai dar 120. Se eu tenho 9 e gasto 120, fico devendo 111, delta negativo, portanto não existem raízes reais. O conjunto de solução aqui é vazio, porque o delta deu negativo. Bom, o porquê que não tem solução dentro do conjunto dos reais é muito simples, porque se você fosse tentar continuar a conta aqui, você ia ter que escrever a equação de Bhaskara, certo? Aqui, ó, lembra? Ó, x igual, menos b, mais menos raiz de delta, mas aí se o delta dá negativo, como é que você vai tirar a raiz quadrada de um número negativo? Não tem raiz quadrada de negativo no conjunto dos reais. Não existe raiz par de um número negativo. Né? Só se fosse uma raiz ímpar de um negativo, aí existiria. Mas raiz par de negativo não existe no conjunto dos reais, só no conjunto dos imaginários, que você aprende no terceiro ano do ensino médio. Então aqui, se a solução dessa equação está definida dentro do conjunto dos números reais, a resposta é, para esse caso, não existe solução aqui, a solução é vazia, porque o delta é negativo. Ok?